Ela beijou o milionário em coma e o impossível aconteceu. Mas o que ela confessou antes do beijo mudou tudo para sempre. Deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Vamos à história. O silêncio na mansão dos Torres era quase sufocante. Apenas o som rítmico do monitor cardíaco quebrava a quietude do quarto principal, onde Eduardo Torres estava imóvel há 3 semanas. A luz filtrada pelas cortinas de seda desenhava padrões suaves sobre o rosto ainda bonito do empresário de 38 anos. Seus cabelos negros, outrora impecavelmente penteados, agora caíam desordenados sobre a testa pálida. As mãos que um dia assinaram contratos milionários repousavam inertes sobre o lençol branco. Clarice Silva entrou no quarto carregando uma bacia com água morna e toalhas limpas. Seus passos eram cautelosos, quase reverentes, como se temesse perturbar o sono profundo que aprisionava Eduardo desde o acidente. Tinha 32 anos, cabelos castanhos presos num coque prático e olhos verdes que sempre pareciam carregar uma tristeza antiga. Trabalhava como faxineira na mansão há 2 anos, sempre discreta, sempre invisível aos olhos da família Torres. Até aquele dia fatídico 3 semanas atrás. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa. Eduardo voltava de uma reunião em Brasília quando seu carro aquaplanou na rodovia BR-040, capotando várias vezes antes de parar às margens da pista. Os paramédicos o encontraram vivo, mas inconsciente. No hospital, os médicos diagnosticaram algo raro: Síndrome da Bela Adormecida, oficialmente conhecida como Síndrome de Kleine-Levin. Uma condição neurológica misteriosa que mantinha Eduardo num estado entre o sono profundo e a consciência, podendo durar semanas ou meses. Dr. Henrique Mendes, o neurologista da família, explicou à esposa de Eduardo, Patrícia Torres: ele pode ouvir, pode estar parcialmente consciente, mas não consegue responder. É como estar preso dentro do próprio corpo. Patrícia decidiu trazê-lo para casa depois de 2 semanas no hospital. Ele vai se recuperar melhor aqui, em ambiente familiar, declarou, embora todos soubessem que o verdadeiro motivo era manter as aparências. A elite de Belo Horizonte não podia saber que o grande Eduardo Torres, magnata do setor imobiliário, estava vulnerável numa cama de hospital. Clarice molhou a toalha e começou a limpeza diária do rosto de Eduardo. Era uma tarefa que ninguém mais queria fazer, nem Patrícia, nem as 2 filhas do casal, Isabela e Fernanda. A enfermeira particular vinha 3 vezes ao dia para procedimentos médicos, mas os cuidados básicos, a higiene, a troca de lençóis, tudo isso cabia a Clarice. Ela não se importava. Na verdade, descobrira algo perturbador nas últimas semanas. Gostava de cuidar dele. Gostava daqueles momentos sozinha no quarto, quando podia observar seu rosto sem ser vista, quando podia falar baixinho sem ser julgada. "Bom dia, senhor Eduardo", sussurrou enquanto passava a toalha úmida pela testa dele. "Hoje o céu está lindo, aquelas nuvens brancas que o senhor sempre dizia gostar de ver da janela do escritório." Nenhuma resposta. Nunca havia, mas Clarice continuava falando. Os médicos diziam que pacientes em estado vegetativo ou semiconscientes podiam ouvir vozes familiares. Talvez sua voz pudesse alcançá-lo, onde quer que sua consciência estivesse presa. Terminou a limpeza do rosto e começou a massagear suavemente seus braços, para manter a circulação. Os músculos já começavam a perder tônus, apesar dos exercícios passivos que a fisioterapeuta realizava 2 vezes por semana. "Sabe", continuou conversando baixinho, "a dona Patrícia saiu cedo hoje. Disse que tinha reunião no clube. As meninas foram para a escola. Está todo mundo muito ocupado." Ela não acrescentou o que realmente pensava, que a família mal visitava Eduardo. Patrícia entrava no quarto apenas quando o Dr. Mendes vinha fazer avaliações. As filhas de 15 e 17 anos não conseguiam suportar ver o pai naquele estado. Era Clarice quem passava horas ao lado dele. Clarice quem notou quando sua respiração mudava levemente. Clarice quem percebeu o minúsculo tremor nos dedos da mão esquerda 1 semana atrás. Ela contou à enfermeira, que contou ao médico,
que disse ser apenas espasmos involuntários. Nada significativo, mas Clarice sabia que era mais. Sentia. Terminou a massagem e ajeitou o lençol sobre o peito de Eduardo. Ele usava um pijama azul claro que Patrícia mandara comprar especialmente. Nada das velhas roupas, disse ela, como se roupa nova pudesse fazer diferença. Clarice se preparava para sair quando ouviu vozes no corredor. Era Patrícia, ao telefone. Sua voz ecoava pelo hall de mármore. Não, Marco, não posso hoje. A enfermeira vem às 3. Eu sei. Também estou louca de saudade. Amanhã prometo. Vou dizer que tenho consulta médica. Sim, aquele hotel que você gosta. Eu também te amo. Clarice congelou atrás da porta entreaberta. Marco? Ela conhecia esse nome. Marco Vieira, o sócio de Eduardo na construtora Torres em Vieira. O sangue de Clarice gelou nas veias. Patrícia estava tendo um caso, com o sócio do próprio marido, enquanto Eduardo estava inconsciente. Ela esperou Patrícia se afastar antes de sair do quarto, seu coração batendo acelerado. Deveria contar a alguém? Mas para quem? As filhas? O médico? A polícia? Não, decidiu finalmente. Não era seu lugar. Ela era apenas a faxineira, mas a descoberta a perseguiu pelo resto do dia enquanto limpava a mansão de 3 andares. Cada passo que dava pelos corredores luxuosos, cada cômodo que arrumava, tudo parecia contaminado agora pela traição que presenciara. À noite, quando todos já haviam se recolhido, Clarice voltou ao quarto de Eduardo para a última checagem do dia. A enfermeira já tinha ido embora. A casa estava silenciosa. Ela se sentou na poltrona ao lado da cama e simplesmente olhou para ele. Eduardo Torres sempre fora bonito. Alto, ombros largos, aquele queixo forte e olhos castanhos profundos. Mas também sempre fora distante, frio, arrogante. Tratava os funcionários como móveis, úteis, mas irrelevantes. Clarice se lembrava da primeira vez que o viu, 2 anos atrás, quando foi contratada. Ele mal olhou em sua direção quando a governanta a apresentou. Apenas acenou com a cabeça e voltou a atenção para o celular. Nos 2 anos seguintes, ele deve ter falado com ela umas 5 vezes. Sempre ordens curtas. Limpe meu escritório, mas não mexa nos papéis da mesa. O banheiro da suíte master precisa de atenção. Diga à cozinheira que o jantar de ontem estava sem sal. Nada pessoal. Nunca um por favor ou obrigado. Ela era invisível. E ainda assim ali estava ela, cuidando dele quando todos os outros o haviam abandonado. Por que estou fazendo isso? Sussurrou para o quarto vazio. Porque me importo. Nenhuma resposta veio. Só o bip constante do monitor cardíaco. Ela se levantou para sair, mas algo a fez parar. Um impulso irracional, impossível de explicar. Clarice se virou e olhou para Eduardo novamente. Na penumbra do quarto, iluminado apenas pela luz suave do abajur, ele parecia vulnerável, humano. Não o magnata implacável, mas apenas um homem perdido em algum lugar entre o sono e a vida. Eu sei que você pode me ouvir, disse ela baixinho. Não sei se é verdade ou se estou ficando louca, mas sinto que você está aí, preso, tentando voltar. Ela deu um passo em direção à cama. E quero que saiba uma coisa. Sua esposa não merece você. Ela está traindo você com seu sócio, com o Marco. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Libertar aquele segredo trouxe um alívio estranho. Você precisa acordar, senhor Eduardo, continuou, sua voz mais firme agora. Precisa acordar para descobrir quem realmente se importa com você. Quem está ao seu lado. Quem... Ela parou percebendo o que estava prestes a confessar, mas as palavras já estavam no ar, impossíveis de recolher. Quem se apaixonou por você, mesmo sabendo que é loucura? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice levou a mão à boca, horrorizada consigo mesma. O que havia acabado de dizer? Como ousara? Ela era uma faxineira. Ele era um milionário. Ela não passava de mobília aos olhos dele, e ainda assim... Me desculpe, sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Desculpe por ser tão patética, por sentir coisas que não devia sentir.
Por... Algo a interrompeu. Um som, fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Um gemido vindo de Eduardo. Clarice congelou, seu coração disparando. Ela olhou para ele, mas nada havia mudado. Os olhos continuavam fechados, o rosto imóvel. Imaginou? Mas então aconteceu de novo. Um som baixo, gutural, como se ele estivesse tentando falar através de uma barreira invisível. Senhor Eduardo. Clarice se aproximou rapidamente, seu rosto a centímetros do dele. Você pode me ouvir? Você está tentando acordar? Nada. Mas ela tinha certeza do que ouvira. Ele havia respondido. De alguma forma sua voz o alcançara. Com mãos trêmulas, Clarice segurou o rosto de Eduardo entre as palmas. Por favor, implorou. Volte. Lute. Não deixe que vençam. Não deixe que... E então, tomada por um impulso que não conseguia explicar ou controlar, Clarice fechou os olhos e pressionou seus lábios contra os dele. Foi um beijo suave, quase casto, mas foi tudo. Quando se afastou, lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Me perdoe, sussurrou. Eu só precisava... Eduardo não se mexeu. O monitor continuava seu bip regular. Nada havia mudado. Clarice recuou, a mão sobre a boca, horrorizada pelo que fizera. Havia ultrapassado todas as linhas. Beijara um homem inconsciente. Aproveitara-se de sua vulnerabilidade. Ela era um monstro. Pegou sua bolsa e praticamente correu para fora do quarto, descendo as escadas às cegas, atravessando a cozinha, saindo pela porta dos fundos. Não olhou para trás. Não viu os dedos da mão esquerda de Eduardo se contraírem levemente. Não viu suas pálpebras tremerem. Não viu o primeiro movimento consciente que ele fazia em 3 semanas. Clarice não dormiu naquela noite. Deitada no pequeno quarto dos fundos da mansão, um espaço de 3 por 4 metros com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para o muro, ela encarava o teto, revivendo infinitamente aquele momento de loucura. Havia beijado Eduardo Torres, um homem inconsciente, seu patrão, um milionário casado que nunca sequer notara sua existência. O que eu fiz? Sussurrou para a escuridão, as mãos cobrindo o rosto. A culpa a consumia como ácido. Não importava o que sentia por ele. E sim, admitia agora na solidão da noite, sentia algo profundo e irracional. Não importava que ele estivesse sendo traído pela esposa. Nada justificava o que fizera. Ela havia violado a confiança depositada nela. Havia cruzado uma linha que nunca deveria ser cruzada. Às 5 da manhã, desistiu de dormir. Levantou-se, tomou um banho frio tentando lavar a vergonha e desceu para a cozinha começar suas tarefas diárias. Dona Marlene, a cozinheira de 58 anos que trabalhava na mansão há 15 anos, já estava preparando o café da manhã. Nossa, menina, que cara é essa? Se comentou ao ver Clarice. Passou a noite em claro? Só dormi mal, mentiu Clarice pegando o avental. Vou começar pela sala de estar. Antes passa no quarto do senhor Eduardo. A enfermeira ligou dizendo que vai se atrasar. Pediu para você fazer os cuidados básicos da manhã. O estômago de Clarice revirou. Voltar àquele quarto, ver o rosto que beijara. Não seria melhor esperar a enfermeira? Marlene franziu a testa. Você sempre cuida dele de manhã. Qual o problema hoje? Nenhum, Clarice se apressou em responder. Vou subir agora. Cada degrau da escada de mármore parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou à porta do quarto de Eduardo, Clarice precisou respirar fundo 3 vezes antes de conseguir girar a maçaneta. Entrou, os olhos fixos no chão. O monitor cardíaco continuava seu ritmo constante. A luz da manhã filtrava pelas cortinas, iluminando suavemente o quarto luxuoso. Ela preparou a bacia com água morna, pegou as toalhas limpas e finalmente se forçou a olhar para a cama. Eduardo estava exatamente como deixara na noite anterior. Imóvel, pálido, distante. Nenhum sinal do tremor que pensou ter visto. Nenhuma evidência de que algo havia mudado. Foi minha imaginação, murmurou para si mesma. Ele não reagiu, não ouviu, não sentiu nada. A ideia deveria trazer alívio, mas ao invés disso, trouxe uma tristeza profunda.
Clarice se aproximou da cama e começou a rotina de sempre. Limpou seu rosto com movimentos mecânicos, tentando não pensar, não sentir. Era apenas um trabalho, apenas mais um dia. Mas quando suas mãos tocaram a testa dele para afastar o cabelo, algo aconteceu. Os olhos de Eduardo se abriram. Clarice soltou um grito abafado e recuou, derrubando a bacia d'água no chão. Não eram os olhos vazios de um homem em estado vegetativo. Eram olhos conscientes, focados, olhando diretamente para ela. Eduardo Torres estava acordado. Senhor Eduardo. Clarice sussurrou, mal acreditando. Os lábios dele se moveram, tentando formar palavras, mas nenhum som saiu. Sua mão direita se levantou alguns centímetros do colchão antes de cair novamente, o esforço claramente exaustivo. Não se mexa, vou chamar a enfermeira, o médico, a dona Patrícia. Ela já estava virando para correr quando a mão de Eduardo conseguiu agarrar fracamente o tecido de seu avental. Clarice parou olhando para aqueles dedos que a seguravam com a pouca força que possuíam. Eduardo a encarava com uma intensidade que a fazia tremer. Sua boca se abriu novamente e desta vez um som rouco emergiu. Você... Era apenas uma palavra, fraca e arranhada pelo desuso, mas estava carregada de reconhecimento. Ele sabia quem ela era. Eu vou buscar ajuda, Clarice disse, gentilmente soltando seu avental da mão dele. Você acordou. É um milagre. Eu preciso... Não. Ele conseguiu articular, a palavra custando um esforço visível. Espera. Mas Clarice já estava correndo escada abaixo, gritando: Dona Marlene, ligue para o Dr. Mendes. O Sr. Eduardo acordou. Ele acordou. A casa explodiu em movimento. Marlene correu para o telefone. Patrícia, que ainda estava se arrumando no quarto dela, desceu correndo de roupão. As filhas que se preparavam para ir à escola subiram em disparada para o quarto do pai. Clarice ficou do lado de fora, encostada na parede do corredor, o coração batendo descontroladamente. Ele acordara, depois de 3 semanas num estado que os médicos disseram poder durar meses ou anos. Ele acordara na manhã seguinte ao beijo. Coincidência? Não seja ridícula, ela se repreendeu mentalmente. Não foi por sua causa, não pode ter sido. Mas uma parte dela, pequena e esperançosa, sussurrava. E se foi? Dr. Henrique Mendes chegou em 15 minutos. Um recorde vindo do outro lado da cidade. Entrou no quarto com sua maleta preta, fechando a porta atrás de si. Clarice esperou no corredor com Marlene e as 2 funcionárias da limpeza que chegavam naquele horário. É um milagre, Marlene repetia fazendo o sinal da cruz. Graças a Deus, graças a Deus. Depois de 40 minutos, a porta se abriu. Dr. Mendes saiu, seguido por Patrícia. Ele está consciente e responsivo, anunciou o médico, seu rosto mostrando surpresa genuína. É extraordinário. A síndrome de Klein-Levin geralmente tem episódios que duram muito mais tempo. Ele parece ter saído prematuramente do estado de hipersônia. Mas ele está bem? Perguntou uma das filhas. Fraco, desorientado, mas neurologicamente funcional. Vou solicitar uma bateria de exames, mas pelo que avaliei não há déficits cognitivos aparentes. É realmente notável. Patrícia se virou para o corredor, seus olhos encontrando os de Clarice. Você estava com ele quando acordou? Clarice assentiu, incapaz de falar. O que aconteceu? Ele disse algo? Ele apenas abriu os olhos, senhora. Tentou falar, mas estava muito fraco. Patrícia estudou seu rosto por um momento, então acenou. Você pode voltar ao trabalho. Vou ficar com meu marido agora. Havia algo no tom dela, uma posse, um reivindicar, que fez Clarice sentir um frio na espinha. Ela desceu as escadas lentamente, retornando à cozinha onde suas tarefas esperavam, mas não conseguia se concentrar. Suas mãos tremiam enquanto lavava a louça. Sua mente rodava em círculos infinitos. Eduardo estava acordado, e a primeira coisa que tentou dizer foi: você. O que isso significava? Os dias seguintes trouxeram uma transformação completa na rotina da mansão. Eduardo recuperava forças rapidamente,
mais rápido que o Dr. Mendes esperava. Em 3 dias, já conseguia sentar na cama. Em 5, dava os primeiros passos com a ajuda do fisioterapeuta. A casa encheu-se de visitas. Sócios de negócios, amigos da alta sociedade, parentes distantes. Todos vinham prestar suas homenagens ao homem que voltara dos mortos, como alguns dramaticamente diziam. Marco Vieira veio no 2º dia. Clarice estava limpando o hall de entrada quando ele chegou. Viu Patrícia se atirar em seus braços num abraço que durou segundos a mais que o apropriado. "Que susto você nos deu", disse Marco, mas seus olhos não mostravam preocupação genuína. Mostravam algo mais próximo de frustração. Patrícia estava sempre no quarto agora, a esposa dedicada, segurando a mão de Eduardo, alimentando-o, ajustando seus travesseiros. O espetáculo perfeito para as visitas. Mas Clarice notava as coisas que ninguém mais via. Como Patrícia checava o celular obsessivamente quando achava que ninguém olhava. Como ela se afastava quando Eduardo tentava tocar nela com mais carinho. Como seus sorrisos nunca alcançavam os olhos. E mais importante, como Eduardo observava tudo em silêncio, seus olhos sempre atentos, sempre calculando. Clarice manteve distância. Seus únicos contatos com Eduardo agora eram breves e formais. Entregar uma bandeja de comida quando a enfermeira estava ocupada, limpar o quarto quando ele não estava lá. Ela não podia, não devia estar perto dele, mas sentia seus olhos seguindo-a sempre que cruzavam caminhos. Na sexta-feira, uma semana após acordar, Eduardo pediu para ver Clarice. Dona Marlene trouxe a mensagem. "O senhor Eduardo quer falar com você. Está sozinho no escritório." O coração de Clarice quase parou. "Sobre o quê?" Não disse. Só pediu que você subisse quando pudesse. Não havia como recusar. Clarice subiu lentamente para o 2º andar, onde ficava o escritório particular de Eduardo. Um cômodo enorme com estantes de mogno, uma mesa imponente e janelas que davam para o jardim dos fundos. Bateu na porta entreaberta. "Entre!" A voz dele soou firme agora, recuperada. Eduardo estava sentado na poltrona de couro atrás da mesa, ainda vestindo o roupão azul marinho, mas com uma aparência muito mais saudável que dias atrás. Os cabelos estavam penteados, o rosto tinha recuperado alguma cor. Ele não estava mais vulnerável. Era novamente Eduardo Torres, o magnata implacável. "Senhor Torres", Clarice disse formalmente, parando a uma distância segura da mesa. "A senhora Marlene disse que queria falar comigo?" "Sente-se", ele indicou a cadeira em frente à mesa. "Prefiro ficar em pé, se não se importa." Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Clarice Silva, 32 anos, natural de Governador Valadares. Trabalha aqui há 2 anos, é isso? Ela piscou, surpresa que ele soubesse essas coisas. "Sim, senhor." Eduardo se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. "Quero agradecer pelos cuidados que teve comigo enquanto eu estava incapacitado." "Não precisa agradecer. Era meu trabalho." "Era mais que seu trabalho", ele disse, a voz baixando. "A enfermeira me contou. Você ficava horas ao meu lado, falava comigo, cuidava de mim quando todos os outros..." Ele não terminou a frase, mas Clarice entendeu. Quando todos os outros o haviam abandonado. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Ela mentiu. "Não", Eduardo disse com certeza. "Não teriam." "E eu?" Ele hesitou. Algo raro nele. "Eu ouvi coisas, enquanto estava no estado de hipersônia. Vozes, conversas." O sangue de Clarice gelou. "Não sei quanto era real e quanto eram sonhos ou alucinações", continuou Eduardo, seus olhos fixos nela. "Mas certas coisas ficaram muito claras. Ele sabia. De alguma forma, ele ouvira tudo. Sobre Patrícia e Marco. Sobre o beijo. Sobre o que ela havia confessado." Clarice sentiu as pernas fraquejarem. "Senhor Eduardo, eu..." "Diga-me." Ele a interrompeu, sua voz calma, mas intensa. "Você realmente disse que se apaixonou por mim?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia volta. Não havia mentira que pudesse salvá-la agora. "Sim", Clarice sussurrou, as lágrimas começando a queimar em seus olhos. "E me perdoe. Sei que foi inadequado,
que eu não tinha direito, que... E você me beijou? Ela fechou os olhos, a vergonha consumindo cada célula de seu corpo. Sim, e já pedi demissão mentalmente 1000 vezes. Vou embora hoje mesmo, o senhor não precisa. Não, a voz dele cortou firme. Você não vai embora. Clarice abriu os olhos confusa. Eduardo se levantou da cadeira, apoiando-se levemente na mesa. Estava mais fraco do que queria admitir. Sabe o que me trouxe de volta? Perguntou ele, contornando a mesa lentamente. O que me fez lutar para acordar quando estava tão confortável naquele sono sem fim? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele parou a um passo dela, tão perto, que ela podia sentir seu calor. Foi você, Eduardo disse suavemente. Sua voz, suas palavras, seu... Ele fez uma pausa. Seu beijo. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Clarice. Passei 3 semanas preso dentro da minha própria cabeça, continuou ele. Consciente, mas incapaz de me mover, de falar, de reagir. Ouvi tudo. Cada palavra de Patrícia ao telefone com Marco. Cada visita falsa de pessoas que só se importam com meu dinheiro. Cada segundo de solidão. Ele levantou a mão lentamente e, com delicadeza, limpou uma lágrima do rosto dela. E ouvi você, sussurrou. A única voz real, a única pessoa que realmente se importou. Eu não deveria ter. Foi seu beijo que me acordou, Clarice. Eduardo interrompeu. Não sei como, não sei porquê, mas algo naquele momento, naquele toque, quebrou as correntes que me prendiam. Ele se aproximou mais, seu rosto a centímetros do dela. Então não se desculpe, disse ele, não por ter me salvado. E então, pela segunda vez, mas agora completamente acordado, completamente consciente, Eduardo Torres beijou Clarice Silva. Mas desta vez ele retribuiu. O beijo durou apenas alguns segundos, mas para Clarice pareceu uma eternidade. Quando finalmente se afastaram, ela estava tremendo. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, impedindo-a de recuar completamente. Eu não posso, Clarice sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. O senhor é casado, eu sou sua funcionária. Isso é errado em tantos níveis. Meu casamento acabou há muito tempo, Eduardo disse com uma firmeza que não admitia discussão. Eu só estava cego demais para ver, ou talvez covarde demais para admitir. Mas a dona Patrícia, suas filhas, todo mundo vai ter que aceitar, ele a interrompeu, porque pela primeira vez em anos sinto algo real, algo verdadeiro. Clarice balançou a cabeça, dando um passo para trás e escapando do toque dele. O senhor está confuso. Passou por um trauma. Acordou de um estado que os médicos mal entendem. Está projetando gratidão em mim, mas não é amor, não é... Não me diga o que eu sinto, Eduardo cortou, sua voz mais dura agora. Passei 3 semanas preso na minha própria mente. Tive tempo de sobra para pensar, para sentir, para entender quem realmente importa. Ele deu um passo em direção a ela, mas cambaleou levemente. Ainda estava fraco. Clarice instintivamente estendeu a mão para ampará-lo, mas se conteve no último segundo. O senhor precisa descansar, disse ela, forçando sua voz a soar profissional. Ainda está se recuperando, e eu preciso voltar ao meu trabalho. Clarice, por favor, ela implorou, sua voz quebrando. Não torne isso mais difícil do que já é. Ela se virou e praticamente correu para fora do escritório, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e um gosto de impossibilidade nos lábios. Clarice passou o resto do dia evitando o segundo andar. Concentrou-se em limpar obsessivamente a cozinha, a sala de jantar, o jardim de inverno, qualquer lugar onde não houvesse chance de cruzar com Eduardo. Mas não conseguia parar de pensar. No beijo, nas palavras dele, na forma como seus olhos a olhavam, como se realmente a vissem pela primeira vez. Isso é loucura, murmurava para si mesma enquanto esfregava com força desnecessária o balcão da cozinha. Ele é Eduardo Torres, milionário, poderoso, casado. E você é quem? Uma faxineira sem futuro, sem família, sem nada. Falando sozinha agora, a voz de Dona Marlene a assustou.
Clarice se virou tentando disfarçar o rubor que sentia subir pelo pescoço. Só organizando meus pensamentos. Marlene a estudou com aqueles olhos experientes que já haviam visto muita coisa na vida. Aconteceu algo entre você e o Sr. Eduardo? O quê? Não, por que pergunta isso? Porque você está agindo estranhamente desde que ele acordou. E porque a dona Patrícia estava reclamando mais cedo que ele pediu para você levar o almoço dele, especificamente você. O coração de Clarice afundou. Ele pediu? Pediu. E ela não gostou nada. Disse que você já fez demais, que a enfermeira deveria cuidar dessas coisas agora. Marlene se aproximou, baixando a voz. Clarice, seja lá o que estiver acontecendo, tome cuidado. A dona Patrícia pode parecer toda delicada e refinada, mas é uma cobra quando se sente ameaçada. E o Sr. Eduardo? Ela hesitou. O Sr. Eduardo o quê? Ele é um bom homem no fundo, mas vive em um mundo diferente do nosso. Um mundo onde pessoas como nós somos descartáveis. Não se esqueça disso. As palavras de Marlene ecoaram na mente de Clarice pelo resto da tarde. Ela tinha razão, é claro. Que futuro poderia existir entre uma faxineira e um magnata? Era conto de fadas, fantasia, impossível. Mas quando chegou a hora de levar o jantar de Eduardo para seu quarto, porque sim, ele havia insistido novamente, e Patrícia havia saído para um compromisso social, Clarice não conseguiu mandar outra pessoa fazer isso. Subiu lentamente as escadas, carregando a bandeja com a refeição preparada por Marlene. Bateu na porta do quarto. Entre. A voz dele soou do interior. Eduardo estava sentado na poltrona perto da janela, vestindo agora uma calça de moletom e uma camiseta simples. Parecia mais ele mesmo, mais forte. Trouxe seu jantar, Sr. Eduardo. Clarice disse formalmente, colocando a bandeja na mesinha auxiliar. Quanto tempo vai continuar me chamando de Sr. Eduardo? Ele perguntou, um toque de diversão em sua voz. É o apropriado, considerando que sou sua funcionária. E se eu pedisse demissão? Clarice congelou. O quê? Você está demitida, Eduardo disse calmamente. Efetivo imediatamente. O sangue dela gelou. Então era isso. Ele estava terminando tudo antes que virasse um problema maior. Eu entendo, conseguiu dizer, embora sua voz tremesse. Vou arrumar minhas coisas e... Para que você possa jantar comigo, Eduardo completou. Como minha igual, não minha funcionária. Clarice piscou, processando as palavras. Eu não posso fazer isso. Por que não? Porque sua esposa, suas filhas, toda a casa vai saber. Vai criar um escândalo. Que criem, Eduardo deu de ombros. Estou cansado de viver minha vida baseado no que outros pensam. Isso é fácil para o senhor dizer. O senhor tem dinheiro, poder, influência. Eu tenho apenas meu trabalho, minha reputação, que eu destruí ao te demitir, ele completou. Então agora você não tem nada a perder. Clarice o encarou, incrédula. Isso é manipulação. Isso é estratégia, ele corrigiu com um pequeno sorriso. Aprendi com anos de negociação. Identifique os obstáculos e os remova. Eu não sou um obstáculo em uma negociação comercial. Não. Você é muito mais importante que isso. A sinceridade em sua voz desarma a raiva de Clarice. Ela suspirou, passando a mão pelo rosto. O senhor não entende, isso não vai funcionar. Somos de mundos diferentes. O que aconteceu no escritório hoje, o que o senhor acha que sente por mim, é apenas... Não termine essa frase. Eduardo se levantou da poltrona, ainda um pouco instável, mas determinado. Não me diga o que eu sinto. Eu sei exatamente o que sinto. Ele se aproximou dela, e desta vez Clarice não recuou. Passei 3 semanas em um estado entre a vida e a morte, Eduardo disse, sua voz baixa e intensa. Preso dentro da minha própria cabeça, consciente de tudo, mas incapaz de reagir. Sabe o que isso faz com uma pessoa? Clarice balançou a cabeça. Te força a confrontar verdades que você vinha evitando há anos, que seu casamento é uma farsa, que sua esposa está tendo um caso com seu melhor amigo e sócio, que construiu um império, mas perdeu sua alma no processo.
Lágrimas brilhavam em seus olhos agora. E então, continuou ele, no meio dessa escuridão ouvi sua voz. Todos os dias, falando comigo, contando sobre o clima, sobre coisas simples, tratando-me como humano, não como um vegetal em uma cama. Ele segurou as mãos dela, e desta vez Clarice não as puxou. Você foi a única luz no meu túnel, Eduardo sussurrou. E quando me beijou naquela noite, quando confessou seus sentimentos, algo dentro de mim acordou. Não sei se foi coincidência, não sei se foi médico ou mágico, mas sei que foi real. Eduardo, ela usou seu primeiro nome pela primeira vez. Isso não é um conto de fadas. Na vida real, relacionamentos como esse não funcionam. As pessoas vão nos julgar, vão dizer que sou uma oportunista, que você está tendo uma crise de meia-idade. E se eu não me importar com o que dizem? Mas eu me importo, explodiu Clarice, finalmente liberando a frustração que sentia. Eu me importo porque já vivi sendo julgada a vida inteira. Por ser pobre, por não ter estudado, por limpar casas de gente rica. E agora você quer que eu enfrente mais julgamento? Que seja rotulada como a faxineira que seduziu o patrão? Você não me seduziu, Eduardo disse firmemente. Fui eu que abri meus olhos, literalmente, para você. Mas ninguém vai acreditar nisso. Vão achar que planejei tudo, que me aproveitei de você estar vulnerável. Eduardo soltou as mãos dela e caminhou até a janela, olhando para o jardim iluminado lá embaixo. Você tem razão, disse ele finalmente. Sobre tudo, sobre os julgamentos, sobre as dificuldades, sobre como nossa diferença de classe vai tornar isso quase impossível. Clarice sentiu uma pontada de dor ao ouvir isso, mesmo sabendo que era verdade. Mas Eduardo se virou para encará-la. Nada que vale a pena é fácil. E depois de passar 3 semanas pensando que nunca mais acordaria, que nunca mais teria uma chance de realmente viver, decidi algo. O quê? Que não vou mais desperdiçar minha vida sendo o que outros esperam que eu seja. Não vou mais ficar preso em um casamento morto porque divorciados são mal vistos em meus círculos sociais. Não vou mais ignorar o que realmente importa. Ele deu um passo em direção a ela. E você importa, Clarice. Não sei quando começou, não sei como aconteceu, mas você importa. Estou disposto a enfrentar qualquer julgamento, qualquer dificuldade, para ter uma chance real com você. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades e medos. E se não der certo? Clarice perguntou baixinho. E se descobrirmos que era apenas gratidão, ou um momento de fraqueza, ou... E se der certo? Eduardo a interrompeu. E se for real? Você realmente quer passar o resto da vida se perguntando e se? Clarice fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Toda sua vida havia sido sobre ser prática, realista, sobre saber seu lugar no mundo. Mas agora, pela primeira vez, algo dentro dela gritava para ser imprudente. Tenho medo, admitiu ela, abrindo os olhos. Eu também, Eduardo confessou. Mas tenho mais medo de perder você sem nem tentar. Ele estendeu a mão. Jante comigo, apenas isso. Não estou pedindo compromissos eternos ou declarações dramáticas. Só uma refeição compartilhada, como 2 pessoas que merecem conhecer uma a outra sem barreiras de classe ou hierarquia. Clarice olhou para a mão estendida por um longo momento. Tudo em sua criação, em suas experiências de vida, gritava para recusar, para se proteger, para não ser tola o suficiente de acreditar que alguém como Eduardo Torres poderia realmente vê-la como igual. Mas então lembrou-se das 3 semanas cuidando dele, das conversas unilaterais onde abriu seu coração, do momento impossível quando ele acordou e a primeira palavra que disse foi você. E contra toda lógica e bom senso, Clarice Silva colocou sua mão na dele. Uma refeição, disse ela, sua voz trêmula, mas decidida. Mas depois disso, precisamos ter uma conversa séria sobre o que vem a seguir. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi genuíno, transformando completamente sua expressão, geralmente séria. Conversas sérias podem esperar, disse ele, guiando-a para a mesa onde a bandeja esperava. Por agora, me conte sobre você. Não a funcionária Clarice, mas a Clarice real. De onde você vem? Quais seus sonhos?
O que te faz rir? E ali, naquele quarto luxuoso, entre um homem que quase morreu e uma mulher que o trouxe de volta, algo delicado e precioso começou a florescer. Mas do outro lado da porta, uma sombra se afastou silenciosamente. Patrícia Torres havia voltado mais cedo de seu compromisso social. E havia ouvido tudo. Patrícia Torres desceu as escadas com passos silenciosos, seu rosto uma máscara de fúria contida. As mãos tremiam enquanto segurava a bolsa de grife com força suficiente para marcar a pele de suas palmas. Aquela faxineira. Ela entrou no escritório do primeiro andar e fechou a porta com cuidado. Precisava pensar, precisava planejar. Mas primeiro, precisava falar com alguém. Pegou o celular e discou o número que conhecia de cor. Patrícia? Aconteceu algo? A voz de Marco Vieira soou preocupada do outro lado da linha. Temos um problema, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Uma complicação inesperada. Do que está falando? Eduardo. Ele ouviu tudo. Enquanto estava no coma, ou no que quer que fosse aquele estado, ele estava consciente, e agora ele sabe sobre nós. Silêncio do outro lado. Então, merda. Como você sabe? Acabei de ouvi-lo contando para a faxineira. Sim, a faxineira, Marco. Meu marido está tendo um caso emocional com a empregada. Calma, Patrícia. Você tem certeza que... Tenho certeza absoluta, ela sibilou. Ouvi cada palavra. Ele falou sobre nós, sobre o casamento, sobre como ela o salvou. É patético e perigoso. Marco ficou em silêncio por um momento. O que ele vai fazer? Vai pedir divórcio? Não sei, mas se pedir, Marco, perdemos tudo. O acordo pré-nupcial é claro. Em caso de divórcio por traição comprovada da minha parte, não recebo nada. Nada. E ele tem provas? Patrícia pensou rapidamente. Não sei o que ele realmente ouviu enquanto estava inconsciente. Pode ter sido fragmentado, confuso, mas preciso agir antes que ele junte as peças. O que está pensando em fazer? Um sorriso frio se formou nos lábios de Patrícia. Vou me livrar do problema na raiz. A faxineira precisa ir embora. Hoje. Patrícia, não faça nenhuma loucura. Não é loucura. É sobrevivência. Ligue depois. Ela desligou antes que Marco pudesse protestar e subiu novamente as escadas, desta vez fazendo seus saltos baterem propositalmente no mármore. Quando chegou à porta do quarto de Eduardo, não bateu. Simplesmente abriu. Eduardo e Clarice estavam sentados à mesa, os pratos ainda pela metade. Ambos se viraram, surpresos com a intrusão. Patrícia, Eduardo disse, sua voz controlada. Pensei que você estaria fora até mais tarde. Claramente, ela respondeu, seus olhos frios varrendo a cena. Mas que bom que voltei a tempo de encontrar. Isso. Clarice se levantou imediatamente, a culpa estampada no rosto. Dona Patrícia, eu só estava... servindo o jantar do meu marido? Patrícia a interrompeu, sua voz doce como mel envenenado. Que dedicação extraordinária para uma simples funcionária. Patrícia, não comece, Eduardo advertiu, também se levantando. Não comece, ela repetiu, sua voz subindo uma oitava. Você acabou de sair de um coma e a primeira coisa que faz é se trancar no quarto com a faxineira? Clarice estava apenas... Não me importa o que ela estava fazendo. Patrícia praticamente gritou agora. Ela está demitida. Quero que saia da minha casa imediatamente. Sua casa? Eduardo disse, sua voz perigosamente baixa. Esta mansão está no meu nome, Patrícia. E Clarice trabalha para mim, não para você. Trabalha para nossa família, ela corrigiu. E eu, como sua esposa, tenho todo o direito de demitir funcionários inadequados. Clarice deu um passo à frente, suas mãos tremendo, mas sua voz firme. Dona Patrícia, se minha presença está causando desconforto, posso sair. Não quero criar problemas. Você não vai a lugar nenhum, Eduardo disse imediatamente, então virou-se para Patrícia. E você não tem autoridade para demitir ninguém. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Como ousa me desrespeitar assim? Na frente de uma empregada? Do jeito que você me desrespeitou durante meses com Marco? Eduardo deixou a bomba cair com calma. A cor desapareceu do rosto de Patrícia. Do que está falando? Acha que eu não sei?
Eduardo deu um passo em direção à esposa. Acha que passei 3 semanas inconsciente e surdo? Ouvi tudo, Patrícia. Cada telefonema, cada conversa, cada plano que você e meu sócio fizeram nas minhas costas. Patrícia olhou rapidamente para Clarice, então de volta para Eduardo. Não sei o que ela te contou, mas... Ela não me contou nada. Eduardo a cortou. Não precisou. Ouvi da sua própria boca. Hotéis, encontros secretos, planos para quando eu morresse ou ficasse permanentemente incapacitado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia recuperou a compostura com esforço visível. Mesmo que isso fosse verdade, e não estou admitindo nada, você não tem provas. É sua palavra contra a minha. Na verdade, Eduardo caminhou até a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou um pequeno gravador digital. Tenho todas as provas que preciso. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Você estava me gravando? Não eu. O Dr. Mendes instalou isso depois que mencionei que parecia estar consciente de conversas ao meu redor. Ele queria estudar se pacientes com síndrome de Klein-Levin realmente mantêm alguma consciência auditiva. Eduardo segurou o pequeno dispositivo entre os dedos. Imagina minha surpresa quando, ao revisar as gravações com o médico, descobri não apenas conversas fascinantes sobre o tempo ou minhas condições médicas, mas um caso extraconjugal completo documentado. Patrícia estava pálida agora. Você não pode usar isso. É ilegal gravar alguém sem consentimento. Em casa própria? Com fins médicos? Eduardo sorriu sem humor. Meus advogados dizem que é perfeitamente legal. E mais que suficiente para um divórcio, sem que você veja 1 centavo do meu patrimônio. As pernas de Patrícia pareceram fraquejar. Ela se apoiou no batente da porta. Eduardo, sua voz saiu quebradiça agora, toda a fúria substituída por medo. Podemos conversar sobre isso, sozinhos, sem plateia. Clarice deu um passo em direção à porta. Vou deixá-los a sós. Não, Eduardo disse firmemente. Fique, Clarice. Isso diz respeito a você também. Patrícia riu, um som amargo. Oh, entendi. Você quer se livrar de mim para ficar com a empregada. É isso? Uma crise de meia-idade clássica. Não é sobre Clarice, Eduardo respondeu, embora seus olhos dissessem outra coisa. É sobre anos de um casamento morto que nós dois mantivemos por conveniência. Sobre você buscar felicidade nos braços de outro homem enquanto eu me enterrava no trabalho. Ele fez uma pausa. A diferença é que eu finalmente acordei, literalmente, e percebi que a vida é curta demais para desperdiçar em mentiras. Patrícia endireitou-se, recuperando parte de sua compostura. Quando falou novamente, sua voz era calculista. Muito bem. Quer divórcio? Terá divórcio. Mas não pense que vai ser fácil ou rápido. E as meninas? Vai contar para suas filhas que está trocando a mãe delas por uma faxineira? Não estou trocando ninguém por ninguém, Eduardo disse cansado. E Isabela e Fernanda são velhas o suficiente para entender que casamentos às vezes terminam, que as pessoas mudam. Elas vão te odiar por isso, por destruir a família. A família já estava destruída, Patrícia. Nós só estávamos mantendo as aparências. Clarice não aguentou mais. Com licença, disse ela, sua voz trêmula. Eu realmente não deveria estar aqui para isso. Ela se virou para sair, mas Eduardo segurou seu braço gentilmente. Por favor, não vá. Os olhos de Patrícia se estreitaram ao ver o gesto. Patético, ela cuspiu. Absolutamente patético. 1 mês atrás você era Eduardo Torres, respeitado empresário, marido dedicado. Agora é só um homem patético tendo uma fantasia com a empregada. E você era a esposa invejada, Eduardo rebateu, quando na verdade era apenas uma mulher infeliz tendo um caso com meu melhor amigo. Acho que ambos estávamos representando papéis. Patrícia abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz jovem da porta. Pai, mãe, o que está acontecendo? Todos se viraram. Isabela, a filha mais velha de 17 anos, estava parada na entrada, seus olhos indo de um adulto para outro, tentando entender a tensão palpável no ar. Querida, Patrícia imediatamente suavizou a voz. Volte para seu quarto, isso não é da sua conta. Se vocês estão gritando no quarto do papai, acho que é sim da minha conta.
Isabela respondeu, entrando no quarto. Seus olhos pousaram em Clarice. E por que a Clarice está aqui? Ninguém respondeu imediatamente. Isabela olhou para o pai. Pai, o que está acontecendo? Você está bem? Deveria estar descansando. Eduardo suspirou profundamente. Não era assim que queria ter essa conversa com as filhas, mas talvez fosse inevitável. Isabela, sua mãe e eu precisamos conversar com você e sua irmã. Mas não agora. Amanhã, quando estivermos mais calmos. Calmos? Isabela repetiu. Ouvi a mãe gritando do meu quarto. O que tem de calmo nisso? Seu pai está tendo um colapso nervoso, Patrícia disse rapidamente. Efeito colateral do acidente e do coma. O Dr. Mendes avisou que poderia haver confusão mental, alterações de personalidade. Não há nada de errado com minha mente. Eduardo a interrompeu firmemente. Isabela, prometo que vou explicar tudo amanhã, mas por favor, volte para seu quarto agora. Isabela olhou para Clarice novamente, desta vez com mais atenção. Viu os olhos vermelhos da faxineira, a forma como ela ficava próxima ao pai, a tensão em todo o seu corpo, e mesmo aos 17 anos, entendeu mais do que os adultos achavam que ela entendia. Você está tendo um caso com a Clarice? Perguntou diretamente ao pai. Isabela